Senhoras, senhores, bom dia. A Comissão de Saúde, Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul e a Comissão Especial de Assuntos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, têm a honra de receber a todos nesta manhã para o primeiro Seminário de Saúde Mental Indígena em Mato Grosso do Sul. Convidamos todos nesse momento para, em pé, juntos acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro em língua guarani. Primeiro Seminário de Saúde Mental Indígena em Mato Grosso do Sul. A identificação dos crescentes índices dos problemas em saúde mental na população indígena
tem preocupado vários setores da sociedade civil organizada, os estudiosos e pesquisadores do tema. Estas são evidenciadas na observação das altas taxas de suicídio, do consumo abusivo de álcool e outras drogas, os transtornos mentais e no aumento, nestes últimos anos, da violência e homicídios. Estes se apresentam em condições sociais e culturais específicas e nas observações sobre perspectivas de vida da população que são objeto de preocupação das instituições que visam compreender e intervir sobre estes fenômenos. Frente a esta situação, o Conselho Regional de Psicologia e a Ordem dos Advogados, Seccional Mato Grosso do Sul, realiza este primeiro seminário sobre saúde mental indígena em Mato Grosso do Sul, para discutir com os acadêmicos e profissionais da psicologia, do direito, da filosofia, da antropologia, da medicina, do serviço social, da enfermagem, enfim, todos que queiram conhecer, refletir e debater a temática. E ainda, propor aos órgãos competentes ações concretas, efetivas e imediatas de políticas públicas de atenção, cuidado e proteção à saúde mental indígena, respeitando a singularidade dos fatores biopsicossocial e cultural destes povos. Senhoras e senhores, para receber as autoridades convidadas para esta mesa, temos a satisfação de convidar o presidente do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região de Mato Grosso do Sul, senhor psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros, juntamente com o vice-presidente da Ordem dos Advogados, Seccional Mato Grosso do Sul, Dr. Júlio César Souza Rodrigues, que neste ato representa Dr. Leonardo Avelino Duarte, presidente da Ordem dos Advogados. Temos a satisfação de convidar o secretário nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, membro da Comunidade Nacional dos Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, psicólogo Paulo Roberto Martins Maldos. Representando a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, temos a satisfação de convidar deputado estadual, psicólogo Pedro Kemp. Temos a satisfação de convidar o presidente do Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas, Elcio Terena. Convidamos o chefe da Seção Especial da Saúde Indígena do Estado de Mato Grosso do Sul, senhor Nelson Carmelo Alazar. Para recepcionar a todos nessa manhã, convidamos o psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região de Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos e todas. Queremos agradecer a presença de vocês aqui e quero cumprimentar o Dr. Júlio César Souza Rodrigues, vice-presidente da OAB, nesse ato representando o presidente Leonardo Avelino Duarte, e dividir com ele esta abertura, agradecer primeiramente à OAB, na sua pessoa e na pessoa da doutora Sâmia, para a gente poder estar realizando esse evento que nós consideramos extremamente importante para os profissionais, os acadêmicos das diversas áreas, como já foi citado, para a nossa sociedade sul-mato-grossense, no sentido da gente poder ter um olhar para os problemas na área de saúde mental indígena em nosso estado, que muitas vezes é consequência de graves conflitos que vêm ocorrendo em Mato Grosso do Sul. Ontem nós tivemos, quero cumprimentar também o deputado Pedro Kemp, tivemos a audiência pública lá, que foi muito importante. Quero cumprimentar também o nosso convidado de hoje, Paulo Roberto Martins Maldos, que é um colega psicólogo que tem
também trabalhado muito nessa área. O nosso amigo Elcio Terena, que veio também representando como presidente do Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas. O senhor Nelson Carmelo Lazar, chefe da Secretaria Especial de Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul. Este é mais um evento, deputado Pedro Kemp, que a gente vem realizando, no sentido de poder contribuir, colaborar, apoiar, defender a realidade dos povos indígenas. Então, nós agradecemos a todos que fazem parte dessa organização. Nós formamos um grupo de trabalho para organizar esse evento. A doutora Sâmia, a minha colega Euricleia, que é presidente da Comissão de Saúde, a Fabiane, que está aqui presente, colega psicóloga também, que é responsável técnica pela área de saúde mental do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, e todos os colaboradores. O NEP também colaborou com a gente, participando do evento, né? Nós temos aqui a organização junto com a OAB e o apoio do CONDEP, que é o Comitê Nacional em Defesa dos Povos Indígenas, que o Conselho Regional de Psicologia também faz parte, né? A OAB também, são 80 entidades que representam o CONDEP. O NEP também é um apoiador nosso, e o DICEI, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena. Então, eu quero passar a palavra ao doutor Júlio, que também poderá fazer a sua saudação. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do Dr. Carlos Afonso, presidente regional do Conselho de Psicologia de Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentar os advogados presentes, na pessoa da doutora Sâmia, presidente da nossa Comissão de Direitos Indígenas, a quem sempre está ativa nessa defesa árdua, nós sabemos disso. Quero cumprimentar os demais presentes, dizer que, na pessoa do Dr. Leonardo Avelino Duarte, demais membros da diretoria, do Conselho, é uma satisfação muito grande para nós ceder o espaço e conviver com vocês de forma efetiva nessa contribuição tão importante que envolve a saúde do povo indígena. Nós sabemos muito bem que a Ordem dos Advogados do Brasil é a única instituição que tem legitimidade para não só defender os interesses da classe, mas principalmente defender os interesses da sociedade brasileira. Recentemente nós tivemos aqui a criação da Comissão da Saúde, onde a ideia é desenvolver e trabalhar de perto para discutir e debater sobre a saúde pública e saúde privada. Tivemos também, recentemente, preocupado com o trânsito de Mato Grosso do Sul, a criação da Comissão de Trânsito. Nós sabemos muito bem, estatisticamente, que Mato Grosso do Sul tem um dos piores trânsitos do Brasil. Então, preocupado com esses temas tão envolventes, a Ordem não pode se furtar também em apoiar esse primeiro encontro, esse primeiro seminário que trata da saúde mental do povo indígena de Mato Grosso do Sul. Tá? Sejam bem-vindos, possam contar conosco, doutor Carlos. Quer dizer que é uma satisfação muito grande, tá, em contribuir com esse primeiro seminário, e esperamos que desse seminário possa sair posições concretas e efetivas em busca de uma melhora à saúde do povo indígena de Mato Grosso do Sul. Tá? Sejam bem-vindos. Em nome do Dr. Carlos Afonso, cumprimento os demais colegas de mesa, aos trabalhadores,
aos órgãos e entidades que, de uma certa forma, estão ligados com o atendimento da população indígena. E para nós, é com grande satisfação que, mais uma vez, nós temos oportunidade para trazer à tona problemas vivenciados no dia a dia pelas nossas equipes. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela está se estruturando em todo o Brasil e não é diferente no Mato Grosso do Sul. E um dos desafios que nós tivemos ao longo dos anos foi que nós pudéssemos ter uma estrutura em condição de atender de forma a entender também as necessidades das nossas populações indígenas. E há 2 anos atrás, quando nós conversamos com o Dr. Carlos, em Brasília, de discutirmos uma forma de implementar um programa de saúde mental em áreas indígenas, foi bem visto e aceito, e iniciamos a contratação dos profissionais. E o nosso primeiro grande desafio, e conversando com a Fabiane, nossa psicóloga, o conceito da psicologia que nós temos neste país é bom, teve um avanço muito grande, mas nós estamos reaprendendo a psicologia para trabalharmos com as populações indígenas, com seus costumes, suas crenças, seus valores. E nós mapeamos, ao longo desses 2 anos e meio, as dificuldades encontradas, as demandas reprimidas. E agora, nós temos que avançar. Nós temos que buscar parceiros. Porque quando nós falamos em saúde mental, nós não podemos meramente nos contentarmos em tratar o enfermo. Nós temos que dar dignidade, nós temos que dar respeito, nós temos que fazer com que o Estado brasileiro enxergue a importância desses povos. Eu digo isso porque nessa semana do Dia do Índio, eu ouvi o nosso hino nacional em 3 línguas, no nosso mesmo país. E isso é um fator importante que nós não podemos fechar os olhos. E para que a gente consiga avançar nesse tema tão importante, nós temos que ter uma articulação muito assídua, Dr. Carlos, porque nós precisamos do legislativo. Nós precisamos trabalhar com o judiciário e não apenas com o executivo, porque são desafios de estruturas sociais enormes que nossas populações indígenas enfrentam no Mato Grosso do Sul. Não quero me alongar, mas quero parabenizar aos organizadores desse evento que trouxe essa discussão, e certamente nós vamos tirar o encaminhamento daqui para que em outro momento próximo nós voltamos a sentar, a discutir e a implementar o que nós já temos hoje na saúde para as nossas populações indígenas. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Bom, só queria fazer uma breve saudação, agradecer ao senhor Carlos Afonso e ao Conselho Regional de Psicologia o convite que me foi feito. Eu estou em 2 lugares especiais, seja ao mesmo tempo da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, ao mesmo tempo na Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República. E eu procuro, ao trafegar nesses 2 lugares, eu procuro contribuir com uma infinidade de questões sociais que emergem hoje no país, mas a gente tem um carinho especial, uma preocupação especial com a situação no Mato Grosso do Sul, especialmente com a questão do Cone Sul do Estado, com a questão do povo Guarani Kaiowá. Eu acho que esse evento aqui
pode trazer muita luz, pode trazer ser portador de muitas propostas que a gente pode encaminhar, tanto a nível estadual como a nível federal, para a gente definitivamente superar a situação hoje, que eu considero crise humanitária da situação Guarani-Calvá nesse estado. Eu vejo essa iniciativa como fundamental no sentido de uma articulação de setores profissionais do estado que reconhecem esse problema de dimensões étnicas e humanas profundas. É uma questão de tem uma dimensão não só regional, mas nacional, internacional, a questão Guarani-Calvá. Eu acho que esse encontro pode nos ajudar muito a encaminhar sugestões que possam contribuir com o fim da situação, com a superação da situação e resgatar, junto com os povos indígenas desse estado, a dignidade e uma perspectiva digna de vida. Obrigado. Bom dia, Dr. Júlio, a qual eu peço permissão para usar essa tribuna, Dr. Paulo Afonso, Nelson, deputado Kemp, representante da Dias Humanos, no qual eu esqueci, me perdoa, Dr. Paulo Roberto Martins Maldo. Essa noite, Dr. Júlio, aliás, quando eu volto a esta casa, a esse plenário, eu me sinto bastante emocionado e feliz. Foi daqui de dentro que nasceu, por causa dessa casa, que nasceu a voz dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Quem é advogado sabe disso, porque foi dessa casa da cidadania que deu o começo, doutora Sâmia, do grito de socorro dos povos indígenas. Aqui dentro eu me sinto à vontade, doutor Júlio. Porque se eu for amanhã, essa da manhã depois, outra hora, por causa que eu defender a causa indígena, eu vou sei onde eu vou correr. Vou correr para dessa casa aqui. Porque parece que o que eu falei ontem na abertura do Palácio da Cultura, onde nós estávamos em dois indígenas só. Eu, Elcio Terena, e o professor mestre Tonico Benites Kaiowá Guarani. E eu me senti, eu gostaria que fosse como hoje, fosse o último a falar da mesa, mas quisera o cerimonial que eu falasse primeiro lugar, doutor Zelic. Aí eu falei, pessoal, para a gente fazer uma união, como hoje o Conselho de Psicologia está fazendo, doutor Paulo Afonso. Mas quando eu vejo e ouço um presidente de uma casa de leis estadual dizer aquelas palavras que eu ouvi ontem do deputado Pedro Kemp, eu não tive condições de dormir direito essa noite. Eu falei da união do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, que estava em peso lá na abertura daquele encontro ontem. Então, eu gostaria de registrar essa minha fala hoje aqui, com toda a dignação, doutor Júlio. Nós não estamos ainda amparados pela justiça. Se eu tiver errado, doutores psicólogos, eu sou só um tereno, mas eu não tenho medo de falar, doutor Júlio, Nelson. Eu acho, no meu fundo do meu coração, eu dormindo hoje do lado do meu filho, olhando para ele, o Henrique, de 11 anos. Uma hora eu não vou estar mais presente para defender aquele tereninho lá. E eu falei isso, doutora Sâmia. E eu falei isso ontem. Eu vou continuar gritando pelos povos indígenas do Mato Grosso do Sul.
eu queria deixar registrar essa palavra minha, doutor Júlio, doutor Paulo, a minha insatisfação com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Domingos. Ofender a uma instituição federal, isso não é papel do nosso legislador público, Nelson. Mas nós temos que buscar a nossa união, que eu falei ontem. Parece que ninguém ouviu, parece que os nossos representantes ouviram, mas o legislativo não ouviu isso. Acho que ele não entendeu o nosso recado. De nós se unirmos, doutor Júlio e doutor Paulo Afonso, como o senhor está fazendo com esse evento aqui. Comentava ontem num carro do Nelson da FUNAS, da CESAI ontem, um indígena de 22 anos que ficou transtornado, vamos dizer assim, doutor Júlio, de tanto fumar droga e apanhar da polícia. 22 anos o menino tem. Ele precisa urgentemente de um tratamento psicológico. E eu acompanhando pessoalmente ele, eu pedi apoio do Nelson. Nelson, me ajuda. Ele falou, vamos ajudar você. Então é isso que a gente está precisando. O índio precisa de apoio. Não precisa de crítica. Muito obrigado, doutor Paulo Afonso, pelo esse momento que o senhor está fazendo por nós e por nossos filhos que estão aí. Que estão vindo aí. Meus filhos, meus netos. E aqui eu me sinto muita vontade de dizer aí, doutor Júlio. Porque aqui é a casa do cidadão brasileiro. Obrigado, minha gente. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação participar da abertura deste evento. Quero cumprimentar o psicólogo Carlos Afonso, presidente do nosso Conselho Regional de Psicologia, doutor Júlio, representando aqui a OAB, seccional Mato Grosso do Sul, psicólogo Paulo Maldos, não sabia que era psicólogo, uma satisfação, né? Achava que era antropólogo, sociólogo. Não sabia também que eu era psicólogo. Psicólogo faz outras coisas além da psicologia também, né? Cumprimentar o Nelson da CESAI e o Elcio, presidente do Conselho dos Direitos dos Povos Indígenas aqui de Campo Grande. Que bom que a gente tem o dia 19 de abril, né, como dia do índio, porque a sociedade, de um modo geral, dá uma paradinha para prestar atenção nessa realidade dos povos indígenas do Brasil. A televisão, né, mostra alguma coisa, sempre dia 19 de abril aparece alguma reportagem sobre aldeias, né, sobre índios que moram aqui na cidade. Então, de uma certa forma, até quase que de uma forma obrigada, a gente acaba prestando um pouco atenção nessa realidade das comunidades indígenas, né? E talvez o dia 19 de abril deveria ser chamado assim, o dia do que sobrou de índio no Brasil, né? O dia dos índios que sobreviveram. Ontem, o antropólogo Tonico Benites, né, Kaiowá Guarani, falava à noite neste evento, que o Elcio se referiu aqui, que na ocasião da colonização do Brasil, nós tínhamos mais de 1000 povos indígenas, né, 1000 etnias, e sobraram 224, né? Eram 5, 6 milhões, estimativa que se faz, né? Hoje nós temos 817 mil índios no Brasil, pelo último censo do IBGE, né? Então foi um massacre, né? O que sobrou dos povos indígenas a partir da colonização, né? Um genocídio. E aí nós temos hoje povos que resistem, né? E nós primeiro temos que tirar essa conclusão. São povos de muita coragem, de muita força, de muita resistência, porque conseguiram sobreviver. A gente olha aqui no Mato Grosso do Sul, né, as etnias que nós temos aqui. Eu sempre fico muito impressionado, né, com a força, com a coragem, com a determinação. Sempre me emociono muito quando uma liderança indígena fala, porque sai do fundo da alma, né? Sai do coração, aquele
aquela denúncia, aquela fala de indignação sempre, porque essas lideranças procuram retratar para nós a situação do seu povo, né? Então, ontem na Assembleia Legislativa também fizemos uma audiência pública e a doutora Sâmia falava muito bem da faixa de Gaza aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, aqui no nosso estado, embora eu estivesse aqui falando da importância do 19 de abril, para a gente lembrar da existência dos povos indígenas, prestar um pouco atenção na sua realidade, aqui no Mato Grosso do Sul não é difícil lembrar, se dar conta da existência desses povos, né? Porque quase todos os dias, quando a gente abre o jornal, tem lá mais um índio assassinado, mais um índio que cometeu suicídio, mais um conflito lá no sul do estado, mais uma liderança que desapareceu. Então não dá para esquecer que aqui no Mato Grosso do Sul tem 8 etnias diferentes, né? Culturas diferentes, com línguas diferentes, religiões diferentes, né? São 8 povos que tentam sobreviver. Os 2 mais numerosos, né? Kaiowá-Guarani e os Terena, né? Que tem uma presença importante nesse estado. Ao todo, 71 mil índios, a segunda maior população do Brasil, 3% da população do Mato Grosso do Sul. Então não dá para a gente desconsiderar a presença desses povos, né? A sua importância, a sua peculiaridade, a forma como eles estão aí. Agora, aquilo que a doutora Sâmia falava, estão numa faixa de Gaza, né? O doutor Nelson da CESAI ontem estava falando que em algumas áreas onde os índios estão, a Secretaria Especial de Saúde Indígena só tem permissão para entrar uma vez por semana, 2 vezes, não é? 2 vezes por mês. Por quê? Porque eles não estão na sua área demarcada, homologada, definitiva. Eles estão de favor num cantinho de uma fazenda ou na beira de uma estrada. Então tem que pedir autorização para um fazendeiro para poder entrar 2 vezes por mês para prestar assistência à saúde àquela comunidade. O que é isso? É a faixa de Gaza, né? Onde os palestinos têm que pedir autorização para os judeus, né? Para poder entrar e prestar assistência ao seu povo. É assim que nós estamos vivendo aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, embora tenhamos algumas comunidades já numa situação um pouco melhor, como os índios Guató, na ilha lá em Corumbá, né? Como nós temos os Caduel, que tem uma extensa área já demarcada há muito tempo, como nós temos outros povos que têm uma situação um pouco melhor, que conseguem produzir, né? Tirar o sustento da terra, etc. Mas nós temos um contingente grande, principalmente aqui algumas áreas Terena ainda, né, em disputa, e temos o povo Kaiowá-Guarani, que eu considero assim aqui representando a maior violação dos direitos humanos no Mato Grosso do Sul ou no Brasil até, né? Em função da situação de miserabilidade, pobreza extrema, da violência, né? O alcoolismo, a droga, abuso sexual de crianças, de mulheres, e o preconceito muito forte existente na sociedade, né? Ainda a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam, né, que esses povos já estavam aqui antes de nós, né, que são diferentes e que têm que ser respeitados nas suas diferenças, né? A intolerância. Essa semana agora, um grupo de jovens Kaiowá-Guarani foi ao programa da Xuxa, né? Os Bro MCs, apresentar um rap em Guarani, né? E aí uma estudante de Dourados postou lá no Facebook, né? Índios fedorentos. Índios fedorentos, né? O que tem que fazer no programa da Xuxa? Olha que vergonha para o nosso estado. E o pior é que várias pessoas comentaram o que ela postou embaixo ali, né? Que vergonha para o nosso estado, olha só,
Esses índios, o que vão fazer lá na Xuxa, né? Então, essa pessoa, ela retrata um preconceito muito forte que ainda existe na sociedade, né? As pessoas acabam se entregando. Às vezes a gente constrói um discurso falso, né? Então, no Brasil, todos somos irmãos, aqui não há isso, não há aquilo, mas de repente as pessoas se entregam. Índios fedorentos. Então, ela quer dizer assim, são pessoas de segunda categoria, sujos, pobres, tem que ficar num canto mesmo, na faixa de Gaza, né? Então, nós temos que avançar muito ainda para a gente construir a democracia. Esse é um outro discurso que nós, né, reproduzimos, né, país democrático. A democracia está em construção e não podemos falar ainda em democracia verdadeira se a gente não consegue viver fraternalmente, né, nas etnias, com as etnias que são brasileiras. São povos brasileiros, né? Tem gente que ainda acha que no Brasil só se fala português, só tem uma língua portuguesa, né? Tem 180, pelo menos, que a gente conhece, né? Então, esse é o desafio, né? E aí, eu fico muito feliz de ver o meu Conselho Regional de Psicologia nessas lutas, fazendo esses debates, essas discussões. Sabe por quê? Porque quando eu fiz faculdade, né, Carlos Afonso? Você foi meu professor, um ótimo professor, por sinal, né? A gente tinha assim um enfoque da formação que não preparava muito a gente para trabalhar junto a essas realidades, não é? A gente saía assim da faculdade muito naquela visão de trabalhar com um público alvo, né, da sociedade. E aí, quando eu me formei, o meu primeiro emprego, né, fui convidado para trabalhar como psicólogo de uma escola de meninos e meninas de rua. Olha só, meu primeiro emprego. Aí eu cheguei lá e confesso para vocês que eu tive que reaprender a profissão. Porque eu estava assim muito preparado para trabalhar numa outra realidade, né, esperando os meus pacientes, né, no consultório, quem sabe, ou numa instituição. E, de repente, eu estou numa instituição junto a uma gangue que vivia na rua. E aí, como trabalhar como psicólogo nesta realidade? E a gente vai tendo que reaprender a profissão, né? E a mesma coisa é o profissional de psicologia junto a mulheres vítimas de violência, junto as populações das periferias, os assentamentos e junto às comunidades indígenas. Nós temos que estar lá também, enquanto profissionais, não é? Desenvolvendo o nosso trabalho na perspectiva da cidadania e da promoção dos direitos, e entre esses direitos, a saúde mental, né? E aí, para concluir, político quando pega o microfone, difícil largar, né? Mas para concluir, eu queria dizer o seguinte, nesse debate que vai ser feito aqui agora, né? Discutir a saúde mental das populações indígenas. Então, assim, a saúde, ela é resultado do meio onde a gente vive, não é? Do meio social, das condições econômicas, da relação que nós estabelecemos com a natureza, com o ambiente. Ela tem a ver com aquilo que a gente come, né? O tipo de alimentação, mas também com as relações sociais que nós estabelecemos. Então, a saúde, ela é o resultado de tudo isso, né? E aí, para discutir a saúde e a saúde mental dos povos indígenas, é preciso a gente discutir as condições em que eles estão vivendo, né? Essas condições aqui eu me referia, né? 21 acampamentos indígenas no Mato Grosso do Sul. Olha só. 21 acampamentos. Então, são comunidades indígenas que não estão na sua terra ainda. Estão jogados à beira de uma estrada ou estão num cantinho de uma fazenda, porque a justiça determinou, fica lá por enquanto até terminar o processo de demarcação, né? Uma área provisória. Então, 21 comunidades estão nessa situação. As crianças, ontem nós assistimos a um vídeo na Assembleia
estão ali à beira da estrada. E elas estão vivendo naquela situação. Os caminhões passando na rodovia, né? Correndo risco de ser atropelada, passando necessidade, precisando de assistência, precisando de ir à escola. Então, toda a situação, vendo o seu avô sendo assassinado, a mãe ali cozinhando um pouquinho de arroz, e essas são as condições desta criança, não é? E aí tem o suicídio. Eu nunca me esqueço, há 20 anos atrás, né, quando a gente militava aqui no movimento dos direitos humanos, né, Estela? Um índio, cacique, Kaiowá, Guarani, quando perguntaram para ele, um psicólogo, fazendo uma pesquisa, por que tanto suicídio nas aldeias? E o cacique, um Nhanderu, ele respondeu assim: nós preferimos morrer do que perder a vida. Então, o que ele quis dizer? O suicídio também é uma forma de resistência. Nós preferimos morrer do que ficar perdendo a vida aos poucos, como a gente está perdendo. Perdendo tudo que a gente tem de mais caro. Primeiro a terra, depois a nossa cultura. O Guarani Kaiowá fala muito na cultura como, né, aquilo que ele é, né, o seu ser, a sua, né, existência. Então, ficar morrendo nessas condições de miserabilidade, de pobreza, de suicídio, de violência, de droga, de tudo que tem de pior, então é preferível se suicidar, né? Então, que esses suicídios, eles sejam gritos, né, de denúncia, de socorro, para que a sociedade possa prestar mais atenção a esses povos e de uma forma assim conjunta, né? As categorias profissionais também com esse compromisso, a gente sair da faculdade com essa visão, né, de que nós temos que ter um compromisso não só com a profissão no sentido de ser bons profissionais, né, de atuar com ética, com competência, mas também com compromisso político, né? Nós temos que ter um compromisso com a sociedade. E enquanto houver pessoas, né, assim, vivendo nessa condição de extrema violação dos direitos fundamentais da pessoa humana, nós temos que ter essa indignação, essa flecha, né, machucando o nosso peito, dizendo assim: nós temos que ter um compromisso de resolver essa situação, governo e sociedade. Então, a gente tem muita esperança que agora no governo da presidente Dilma, Paulo Maldos, né, a gente tem assim essa prioridade para a questão indígena aqui do Mato Grosso do Sul. E a gente tem essa confiança, essa esperança que os trabalhos vão avançar, a identificação das áreas, a demarcação, a indenização de quem tiver que ser indenizado, para a gente pagar essa dívida histórica que nós temos com esses povos indígenas, nossos irmãos aqui do Mato Grosso do Sul. Desculpa tomar tanto tempo. Muito obrigado.